Olá, mundo! Olá a todos, olá qualquer um que esteja aí, muito boa noite. Estou aqui para fazer mais um encontro, História Geral da África, esse é o da quinzena. Aqui arrumando voz, arrumando garganta. Espero que estejamos todos bem, desejo que todos vocês estejam. E que a semana tenha sido boa até aqui. Amanhã é sexta, então amanhã será ótimo, né? Nada de ficar puxando o saco de ninguém. Sexta-feira é um dia bom, sim. Vamos curtir isso. Como estão vocês? Como estão as coisas com vocês? Eu tenho que sorrir assim para aparecer na capa, gente. Eu não tinha aprendido isso até pouco tempo atrás. Bom, hoje é uma live sem Débora. Débora nos abandona nessa live por um bom motivo, então beijinho, Débora, boa reunião para você. Débora tem uma reunião junto com Carla Simone, né, fundadora do Instituto Social Simone Silva, com o Rotary Club de São Paulo, da região, acredito que da freguesia do Ó, acredito, não tenho certeza. E é parte do trabalho de trazer apoiadores e patrocinadores para a causa da ONG, da instituição. Então, esse é uma parte do nosso esforço. Para quem acompanhou outra parte do nosso esforço, foi a festinha de Dia das Crianças. Aconteceu, que bom, ótimo, realizamos a festa, esse era o importante, consegui concretizá-la, concretizamos. Então, esses são os feitos. Temos as novidades em breve com a campanha das fraldas. E, do mais, estamos aqui, nosso compromisso semanal. Essa semana, História Geral da África. E numa semana em que as notícias foram as práticas adotadas pelas lojas da marca Zara, né? Aqui foi noticiado que as lojas da marca Zara tinham um código, uma postura e um código diretamente voltados para clientes negros. E não é uma notícia surpreendente, porque práticas com o público negro, práticas depreciativas, não há nada de novo, né? Até acho interessante que a leitura até aqui já mostrou algumas coisas sobre a origem disso, né? Aonde começa essa prática ou a disseminar essa ideia, empobrecendo ou depreciando a cultura negra. Então, nada de novo. Mas a gente vê que permanece, né? Persiste. Então, esse foi o noticiário dessa semana, voltado para o nosso assunto aqui, né? Infelizmente não foi um noticiário sobre educação, sobre inclusão, sobre aceitação, foi um noticiário sobre práticas de exclusão. Bom, ainda estou em Santa Catarina, estou aqui em Guabiruba, então estou fazendo de longe, estou com um livrinho auxiliar. Esse é o bom de fazer com o livrinho da Unesco. Ele está disponível para download e para impressão. Façam o mesmo, baixem e imprimam um livrinho. E nós paramos na página 86. Nós estávamos falando sobre fontes enumeradas, fontes sobre a cultura e as relações africanas entre o século XI e o século XIV. Foi nesse ponto que nós desembocamos, depois de um quadro muito bonitinho falando dos principais fontes escritas e as fontes de arquivos. Eu achei bem legal, fontes narrativas e fontes de arquivos, da página 84 e 85. É um quadro, gente, então eu não tenho muito como mostrar. Primeiro porque a minha impressão ficou ruim, infelizmente. E segundo porque é um quadrinho, então eu aconselho que vocês vejam quantas fontes existem, muitas fontes datadas de menos de 2000, e aí a gente está falando de Homero,
A gente está falando de várias obras importantes, Heródoto, está falando de Tácito, de Plutarco, muitas fontes antigas, até as fontes em século XIV e XV. Então, 14, né? Mais importante, século XIV. Quais eram as fontes de arquivo e quais eram as fontes narrativas? As fontes em arquivo e as narrativas. Olá, Dara, tudo bem? Então, esse mapa é super legal para falar das fontes. Vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, né? Mas o primeiro capítulo é muito forte em falar de fontes, né? De onde se consegue a informação que está sendo utilizada como referência para estruturar a história geral da África. Esse primeiro capítulo é muito forte nisso e a gente está nela. Então, sem milongas, já vou começar. Página 86, parágrafo 1º. Então, os tipos de fontes podem ser enumerados do seguinte modo. Fontes narrativas, crônicas e anais, obras de geografia, relatos de viagens, obras de naturalistas, obras jurídicas e religiosas, como tratados de direito canônico, livros santos e hagiografias, obras propriamente literárias. Fontes arquivísticas, documentos particulares, cartas familiares, correspondência comercial e etc. Documentos oficiais oriundos do Estado ou de seus representantes, correspondência oficial, decreto, carta patente, textos legislativos e fiscais e documentos jurídico-religiosos. Então essas são as fontes. Devemos observar que as fontes narrativas começam no século VIII, antes da era cristã, com Homero. Por isso é bom ver o quadro, viu, pessoal? Isso daqui está no quadro da página 84 e 85. No quadrinho tem as fontes e qual é a origem delas, como que elas aparecem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. É um quadrinho. Então, 84 e 85, tá? Devemos observar que as fontes narrativas começam no século VIII, antes da era cristã, com Homero, e compreendem um número considerável de obras-primas do espírito e do saber humanos. Entre os autores encontramos grandes nomes que, embora em sua maioria não tratem especificamente da África, concedem-lhe um lugar mais ou menos importante dentro de uma perspectiva mais ampla. Entre esses nomes figuram Heródoto, Políbio, Plínio o Velho, Ptolomeu, Procópio, Khwarizmi, Mas'ud, Jaiz, Ibn Khaldun. A documentação arquivística é a mais antiga do mundo. Se os papiros de Ravenna são os mais antigos registros arquivísticos conservados na Europa, datando do início do século VI da era cristã, os papiros do Novo Império Egípcio lhes são anteriores em 20 séculos. É verdade que na primeira idade islâmica, esse tipo de testemunho não ultrapassou os limites do Egito, tendo conhecido uma expansão relativamente pequena até o fim do nosso período, o que talvez se possa explicar pelo fato de a civilização islâmica medieval ter praticamente ignorado o princípio da conservação de documentos de Estado. Dos séculos XIV e XV, o período mais rico em peças de arquivos, o que chega até nós são sobretudo obras enciclopédicas. É somente na época moderna, otomana e europeia que se constituem os depósitos de arquivos propriamente ditos. Então, legal falar de algumas referências das fontes narrativas, ou seja, as fontes narrativas vêm desde o século VIII, anterior à Era Comum, à Era Cristã. E aqui tem alguns nomes que, para quem gosta um pouco de estudar filosofia, política, direito, vai estudar um pouco, algumas áreas de conhecimento vão explorar. Homero, Heródoto,
Ptolomeu, Plínio. Então, alguns nomes ocidentais muito conhecidos e também nomes mais próximos à cultura oriental. Então, essas são as fontes. Nada demais, está aqui. Inventário por períodos. A antiguidade pré-islâmica. Das origens a 622. Esse período, em relação ao que segue, é caracterizado pela predominância das fontes arqueológicas e, em geral, não literárias. Entretanto, ainda que secundários, os documentos escritos nos fornecem, por vezes, informações muito importantes. Ademais, vão se tornando mais numerosos e precisos à medida que avançamos no tempo. Do ponto de vista da divisão regional, devemos notar que estão totalmente ausentes na África Ocidental e Central. Ou seja, ele é muito mais do norte da África. Egito, Núbia, África Oriental. As fontes escritas referentes ao Egito até o primeiro milênio são exclusivamente egípcias. Trata-se dos papiros hieráticos e dos ostraca, cuja origem não remonta além do Novo Império, mas que podem, como dissemos, conter informações mais antigas. Papiros e ostracon designam o suporte. No primeiro caso, trata-se de uma planta. No segundo, de uma lâmina de calcário. Os signos hierográficos distinguem-se dos signos hieroglíficos por sua aparência cursiva, prestando-se melhor aos traços que ao detalhe. Os papiros e ostraca, numerosos na 19ª e 20ª dinastias do Novo Império, ou período ramessita, de 1314 a 1085 antes da Era Cristã, referem-se tanto à vida administrativa como à vida privada. Encontramos relatórios administrativos e judiciários, registros de contabilidade, cartas particulares e também contos e romances. Os papiros jurídicos e os papiros literários têm sido objeto de cuidadosos estudos e, desde o século XIX, vêm sendo publicados. Ou seja, essas obras não estão perdidas, elas já recebem publicação. Ótimo, né? É bom encontrarmos fontes de histórias mais longínquas para entendermos como é que funciona uma sociedade. Isso é muito interessante. Nossos conhecimentos a respeito da Núbia, sou particularmente apaixonado pela cultura núbia, e do país de Punt baseiam-se unicamente em material arqueológico e epigráfico, desenhos, murais em particular, não se tendo encontrado fontes escritas até o presente momento. B. No primeiro milênio antes da Era Cristã, especialmente a partir do século VI, diversifica-se e se altera a contribuição de nossas fontes. Os documentos narrativos somam-se os documentos arquivísticos e, em certos momentos, substituem-nos. Um exemplo é o Livro dos Reis, fragmento do Antigo Testamento, que nos dá informações preciosas sobre o advento da 22ª dinastia, cerca de menos 950, e continua a ser de grande utilidade para todo o período seguinte, isto é, até o domínio persa, em menos 525. Boa noite, Gandar, tudo bem? Hoje a gente está sem a Dé, cara. Tá se divertindo. O Livro dos Reis recebeu uma primeira redação antes da destruição de Jerusalém, ou seja, antes de menos 586, e foi retocado durante o exílio, mas reproduz tradições que remontam ao início do primeiro milênio antes da Era Cristã. Outras fontes estrangeiras, gregas sobretudo, trazem dados sobre o baixo período a partir da primeira dinastia Saíta, século
8 antes da era cristã. Menandro, Aristodemo, Filócoro, Heródoto. Do ponto de vista arquivístico, os papiros deste período aparecem escritos em grego ou em demótico, escrita ainda mais cursiva que o hierático. No século V, menos 5, os papiros dos judeus de Elefantina são nossa principal fonte, enquanto no século menos 4 e menos 3 aparecem a crônica demótica. Olha só, Diego! Tudo bem contigo, cara? Fiquei sabendo que a festa foi um sucesso, hein? Eu ainda estou aqui em Santa Catarina, então não participei dessa diversão dessa vez. Dessa vez eu perdi. C. Então a gente ainda está falando da região egípcia e núbia, hein? Não se percam nisso. C. O período que se estende do estabelecimento dos Ptolomeus no Egito, fim do século IV antes da era cristã, até a conquista árabe em 639, cobre um milênio que se caracteriza pela abundância de fontes gregas e pela emergência da zona etíope-eritreia em nosso campo de conhecimento. Políbio, Estrabão, Diodoro, Plínio o Velho falam-nos dessa região com uma precisão relativa, que não exclui a ignorância ou a ingenuidade. O naturalista romano nos dá em sua História Natural numerosas informações sobre o mundo etíope, em particular no que diz respeito aos produtos do comércio e aos circuitos de troca. É obra de compilação certamente de valor desigual, mas rica em detalhes. Show de bola, né? E é uma excelente região, a região da Eritreia, a região da Etiópia, tem uma cultura muito rica. A informação de que dispomos torna-se mais precisa no meio milênio que se segue ao aparecimento do cristianismo. O Egito, como sabemos, passa a ser, no século II, o foco principal da cultura helenística, sendo muito natural que tenha produzido historiadores, geógrafos, filósofos e padres da Igreja. Integrado politicamente ao Império Romano, depois bizantino, o Egito era objeto de inúmeros escritos latinos ou gregos externos, de ordem narrativa ou arquivística. O Código de Teodósio, por exemplo, ou Navelat de Justiniano. Notemos também que a corrente papirológica não se esgota. Dessa massa documentária interna e externa, emergem algumas obras de especial importância. A Geografia de Ptolomeu, 140 aproximadamente, O Périplo do Mar da Eritreia, obra anônima que calculamos ter sido composta em cerca de 230, datada anteriormente do século I, a Tipografia Cristã, de Cosmas Indicopleutes, 535 aproximadamente. Esses escritos representam a base de nossa informação sobre a Etiópia e o chifre oriental da África. No conjunto, esta breve exposição aponta dois descompassos: o das fontes escritas em relação aos outros tipos de documentos e o do nosso conhecimento do Egito em relação ao nosso conhecimento da Núbia e do mundo eritreu. Para quem não sabe, a Núbia fica um pouco abaixo do Egito. Ela é continuidade do Egito, descendo rumo ao centro da África. E a Etiópia fica na ponta oriental da África, mais próxima ao Oriente mesmo. Então, um pouco afastada do Egito, sentido a curva oriental da África. O Maghreb Antigo. A história escrita do Maghreb Antigo nasceu do encontro de Cartago com Roma. Cartago e Roma são dois
dois grandes impérios. Cartago se torna um império, depois tem guerras com Roma, nas quais inclusive ele vence uma das guerras, segundo as regras da antiguidade. E estão muito mais próximos da área da Turquia, então na costa da europeia, sentido a Ásia, beirando a Ásia e se aproximando do canal do Levante, que vai pegar o que a gente conhece hoje como Israel, descendo para o Egito. Então ela fica ali mais para cima. Isso significa que não dispomos de nenhum documento importante anterior ao segundo século antes da era cristã. Apenas indicações esparsas na obra de Heródoto, evidentemente, e nas obras de outros historiadores gregos. O período autenticamente púnico depende da arqueologia e da epigrafia. Além disso, a história de Cartago, tanto anterior quanto posterior a Aníbal é um nome importantíssimo para Cartago e para a história das guerras, principalmente das guerras greco-romanas, ou da guerra contra Roma, melhor. Cartago também anterior quanto posterior a Aníbal, o confronto com Roma e o curto período de sobrevivência que se seguiu, não deve quase nada às fontes púnicas escritas. Sabe-se hoje que o Périplo de Anaã, em grego, cuja descrição se estende à costa do norte ocidental da África, é falso e não pode ter sido escrito antes do século I. Restam os trabalhos agronômicos atribuídos a Magão, dos quais apenas alguns trechos foram conservados, por autores latinos. Entre as fontes autóctones, seria necessário mencionar as notas de Jubá II, que Plínio o Velho compilou em sua História Natural. O essencial, se não a totalidade de nossas fontes escritas relativas à história do Maghrebe antigo, fase cartaginesa, romana, vândala e bizantina, é constituído pela obra dos historiadores e geógrafos clássicos, isto é, aqueles que escreviam em grego ou latim. Em geral, esses autores não são africanos, mas à medida que a África se romaniza, surgem escritores autóctones, especialmente entre os padres da igreja. Ok. Então, beleza. Então, já sabemos que as fontes fortes sobre a história da África, ou muitas das fontes entre o século entre os séculos 6 e 14, vão relatar muito mais, ou são bem mais abundantes, no norte da África e na proximidade de Roma e Grécia, naquela parte oriental, superior à África, já na Europa, né? Sul da Europa, na fronteira com o Mar Mediterrâneo, que era o ponto de comércio de passagem. E boa parte na Eritreia e Etiópia. Então tem recursos, tem informações ou tem fontes muito ligadas a essa parte norte da África. Interessante que não mencionou aqui a parte da Mongólia, né? A Mongólia não, desculpa, estou pensando no Império Mongol. A parte noroeste da Europa, da África, que é fronteira com a Europa, né? Com Portugal, vai chegar Portugal, Itália, né? Portugal, Itália. Nessa parte, Marrocos, lembrei. Não mencionou aqui. Interessante isso. Eu imaginava particularmente que houvesse mais fontes dessa região. Especialmente dos padres da igreja. Beleza. No período que se estende de menos 200 a mais 100, e que corresponde ao apogeu e à queda de Cartago, a organização da província romana da África sob a República e o Principado. Temos por fontes uma grande quantidade de documentos conhecidos,
escritos em latim e grego. Políbio, de menos 200 a menos 120, nossa fonte principal. Estrabão, Diodório da Sicília, Salustio, de menos 87 a menos 35, Tito Livio, Ápio, Plínio, Tácito, Plutarco no século mais I e Ptolomeu no século mais II. Sem contar os numerosos escritores menores. E aí vai ter muita coisa. Se temos Aristóteles, esse é um escritor menor, maravilhoso. Mas para as fontes da África, sim, faz sentido. Pensador na sua época, mas que não entrega fontes africanas. César, Eutrópio, Justino, Osório são algumas das fontes menores. Amei essas fontes menores. Seria muito útil que se reunissem os escritos dispersos relativos à África do Norte. Até agora foram coligidos apenas os documentos referentes ao Marrocos. Falamos do Marrocos há poucos segundos. Até agora foram coligidos apenas os documentos referentes ao Marrocos. Assim sendo, o pesquisador vê-se obrigado a examinar sistematicamente as grandes coleções clássicas, em que a erudição europeia do século XIX utilizou todos os seus recursos de crítica e de formidável labor. Biblioteca Teobrickiana, The Lab Classic Library, exceto a tradução, texto e tradução inglesa, Collection G. Baudelaire, texto de tradução francesa, Collection de l'Université de France, Scriptum Classicorum, Biblioteca Oxoniensis. Seria conveniente acrescentar a essas fontes narrativas outras mais diretas, constituídas pelos textos do direito romano, embora sejam estes de origem epigráfica. As obras escritas dos analistas, cronistas e geógrafos grego-latinos não têm valor uniforme em todo o subperíodo considerado. Alguns tendem a compilar as informações de seus predecessores, outros nos trazem informações originárias preciosas e às vezes até mesmo um testemunho direto. Pessoal, Políbio, por exemplo, viveu na intimidade dos Cipião e provavelmente assistiu ao sítio de Cartago em menos 146. O Bellum Jugurthinum de Salustio é um documento de primeira ordem sobre os reinos berberes. O Bellum Civile de César é a obra de um ator da história. Verdade, César. Este César é César. A figura e a obra de Políbio dominam esse período. Políbio é, como já foi dito, o filho da época e da cultura helenística. Nasceu em menos 200 aproximadamente, isto é, no momento em que ocorre o encontro de Roma na explosão de seu imperialismo com o mundo mediterrâneo e, mais especificamente, com o mundo helenístico. Prisioneiro e exilado em Roma, aprendeu a duras lições do exílio esse mestre violento do historiador e do filósofo. A proteção do Cipião amenizou sua estada, mas lhe valeu sobretudo para a aquisição de vasto conhecimento da história de Roma e de Cartago. Após 16 anos de cativeiro, retornou à pátria, à Grécia, mas não demorou a deixá-la novamente para percorrer o mundo. Conta-se que durante sua estada na África, Cipião Emiliano ofereceu-lhe uma frota para que pudesse explorar a costa atlântica do continente. Em outras palavras, estamos diante de um homem de audácia,
experiência e incansável curiosidade. Políbio não é apenas nossa principal fonte para tudo que se refere ao duelo púnico-romano, de um ponto de vista mais amplo, é um observador de primeira ordem da África e do Egito de seu tempo. Se os 40 livros que compõem a Pragmateia tivessem chegado até nós, talvez nossos conhecimentos fossem muito mais completos. Talvez tivéssemos informações precisas, precisão que falta em toda parte, sobre a própria África Negra. Assim mesmo, os 6 livros que se conservaram destacam-se das demais fontes pela qualidade da informação e inteligência da observação. Olha que chiqueza! Por isso é tão importante a conservação de fontes, né? Nós falamos, ou se comenta muito que em períodos de guerra, guerras internas, não só guerras entre nações, mas guerras civis, se perde muita fonte ou a destruição de muitas obras, e isso é um problema. Por questões religiosas, sociais, muito religiosas, né? Existem muita destruição por motivação religiosa, ou seja, uma religião preponderante assume outra e destrói todo o legado que foi feito. Mas a manutenção dessa cultura e dessas obras propicia um conhecimento melhor da sociedade da época, né? E é interessante ver como os registros de Políbio, que é uma pessoa que convive numa época específica, ou num contexto específico, podem apresentar tanto, não só das suas experiências, mas principalmente do contexto social, político e da região em questão. Ou seja, a recuperação passa por essas obras e pela conservação delas. Muito importante. Parte B. Após o século I e durante os 4 séculos em que se enraiza ao máximo a organização imperial na África, entrando posteriormente numa crise prolongada, as fontes literárias tornam-se raras. Há um vazio quase total no século II e nos séculos III e IV são marcados pela predominância de escritos cristãos, especialmente os de Cipriano e Agostinho. Há obras gerais que ultrapassam o quadro africano para colocar os grandes problemas religiosos em que não participam do discurso histórico direto. Mas há também obras polêmicas e de circunstâncias mais comprometidas com os acontecimentos. O que sabemos a respeito do movimento donatista baseia-se nos ataques do maior de seus adversários, Santo Agostinho, que é de 354 a 430. E por isso mesmo, as precauções mais sérias mostram-se necessárias. Do mesmo modo, no que se refere às fontes escritas relativas ao período imperial, a patrologia apresenta-se como o principal instrumento de nosso conhecimento, embora seja muito parcial. O pesquisador terá também, nesse caso, acesso a grandes coleções, o Corpus de Berlim em grego, apenas o texto, e o Corpus de Viena em latim, apenas o texto. Esses monumentos da erudição alemã têm seus equivalentes na erudição francesa, com os 2 Corpus de Migne, a patrologia grega, texto e tradução latina, a patrologia latina, apenas em texto latino. Pois bem, vamos ver aqui. O intermédio vândalo, a reconquista bizantina e a presença bizantina durante mais de um século levaram um número maior de escritores a registrar os acontecimentos. Os documentos chamados menores são abundantes, aparecem as fontes arquivísticas
correspondências, textos legislativos. Além do mais, temos a sorte de contar com um observador fecundo e talentoso, Procópio, no século VI, que é, sem dúvida alguma, nossa fonte fundamental com seu De Bello Vandalico. Recomendamos a coleção bizantina de Roma, recorreremos à coleção bizantina de Roma e, secundariamente, as Fragmenta Historicum Graecorum para os textos gregos. Os numerosos textos latinos encontram-se na Patrologia Latina. As obras de São Fulgêncio apresentam certo interesse para o conhecimento do período vândalo, ou nas Monumenta Germânica Histórica, autores antiquíssimo. Outro monumento da erudição alemã, que reagrupa as crônicas menores do período bizantino, Cassiodoro, Próspero, Tito e, sobretudo, Victor de Vita e Coripo. Estes dois autores merecem a maior atenção, o primeiro para o período vândalo, o segundo para o período bizantino, pois penetram no interior do continente, fazendo emergir da obscuridade essa África por tanto tempo esquecida. Em sua obra clássica sobre a África bizantina, Charles Diel mostrou como se podiam utilizar conjuntamente o material arqueológico e textual para se obter a mais completa representação da realidade histórica. Utilizou o maior número possível de fontes escritas, primeiramente Procópio, depois Coripo, mas também Agatias, Cassiodoro, Jorge de Chipre, e cartas do Papa Gregório Magno, e documentos jurídicos, tais como a Novellae e o Código Justiniano. São úteis no estudo da vida econômica e social. Parece pouco provável que se possa enriquecer com novas descobertas a lista estabelecida de nossos documentos escritos. Em compensação, pode-se explorá-los melhor, estudando-os com maior profundidade, aplicando-lhe uma crítica rigorosa, confrontando-o com um material arqueológico e epigráfico ainda inesgotado, sobretudo utilizando-os com mais honestidade e objetividade. Muito bom, muito bom. Então, temos uma ideia das fontes. Aqui tem uma parte da África saariana e ocidental. Acho que eu posso ler essa parte, porque aí eu paro. Deixa eu ver aqui. Na Primeira Idade Islâmica. A Primeira Idade Islâmica vai ser uma parte bem interessante. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler essa parte da página 93, a África saariana e ocidental. Antes disso, vocês repararam que a gente já está na página 93 e só tem 39 minutos de live? A Débora para demais. Ela faz muitas paradas. Ela parece um ônibus de viagem, sabe? Todo posto para. Então eu vou continuar aqui. Se vocês tiverem dúvida, escrevam. Eu consigo ler. A África saariana e ocidental. Já chegamos mais no meio da África, na faixinha perto do deserto. A rigor, não dispomos de nenhum documento digno de confiança sobre a África negra ocidental, admitindo como Mauni que os antigos cartagineses, gregos, romanos não ultrapassaram o Cabo Jubi e a latitude das Ilhas Canárias. O que é mais que provável, somos levados a concluir que as informações transmitidas por suas obras referem-se ao extremo sul marroquino, certamente alcançam a fronteira do mundo negro, mas não a penetram.
Então isso daqui bate com as ideias que estavam sendo passadas antes, de que houve um limite de relação e de registros muito mais voltados realmente aos pontos de relações comerciais, que são Rota do Egito até a Núbia, que foi parte do Império Egípcio, né? Então tem uma relação forte. Eritreia e Etiópia, que é na ponta oriental, ou seja, na ponta já ligando ou em direção à Índia. E esse meio do caminho ligado ao Mar Mediterrâneo, que era um ponto de portos, né? Então ele não desce para a África saariana. É isso que eles estão falando aqui. E legal que eles dão um marco, né? O marco, ou ponto de fronteira, vai estar muito perto do sul, do extremo sul marroquino. Agora aparece, né? Então o Marrocos seria a fronteira ali, né? O ponto de maior relação, o limite do ponto de relação. O périplo de Anão é falso, se não inteiramente, ao menos em grande parte. É um documento composto em que se misturam dados tomados de empréstimo de Heródoto, Políbio, Posidônio e do Pseudocila, e que deve datar do século I. As obras desses autores são mais dignas de crédito. Heródoto fala-nos sobre o comércio mútuo que os cartagineses praticavam no sul do Marrocos. O continuador do Pseudocila, século -4, nos dá por uma vez informações preciosas sobre as relações entre cartagineses e líbico-berberes. Mas é novamente Políbio que se revela a fonte mais confiável. Os fragmentos de seus textos, interpolados em Plínio, o Velho, oferecem-nos os primeiros topônimos identificáveis da antiguidade. Mas também, nesse caso, sua informação interrompe-se no Cabo Jube. Seria necessário completá-la no que se refere ao arquipélago de Canárias, com as notas de Jubá II, recolhidas por Plínio, Estrabão, Diodoro da Sicília. Os outros historiadores geográficos do século I antes e depois da era cristã apenas compilaram os autores anteriores, salvo alguns detalhes. Finalmente, no século II, Ptolomeu, retomando todos seus predecessores, baseando-se principalmente em Posidônio e Marino de Tiro, consigna em sua geografia a evolução máxima dos conhecimentos relativos aos contornos da África da Antiguidade. O mapa da Líbia interior, do geógrafo alexandrino, tornou acessível as informações recolhidas pelo exército de Balbo em -19 e de Fraco em +70. A de Materno em +86, que penetrou mais profundamente no deserto líbio. Nomes de povos e regiões sobreviveram à antiguidade: Mauritânia, Líbia, Geramantes, Getulos, Númidas, Hespérides e até mesmo Níger, empregados por Ptolomeu e retomados por Leão o Africano e depois pelos europeus modernos. Essa é uma das contribuições de nossos textos que, por outro lado, nos oferecem mais do que dados reais a representação que a antiguidade fazia da África. As poucas indicações existentes referem-se ao deserto da Líbia
e as costas do Saara Ocidental. Em todos esses textos, a África Negra Ocidental permanece marginalizada. E aqui na página 94, encerramos a nossa leitura. A próxima leitura a gente começa com a Primeira Idade Islâmica, 622 a 1050. Ou seja, quando o conhecimento islâmico se aproxima e se apropria da África, de alguma forma. Eu espero que vocês estejam gostando, torço para isso. Acho que a leitura foi muito proveitosa sem a Débora. É lógico que com ela é legal, ela incomoda bastante, atrapalha, mas a gente trata bem as pessoas, né? A gente não tem amizade só com quem nos ajuda, às vezes a gente tem amizade com quem nos atrapalha também, que é o caso dela. E lembrando, ela está naquela reunião gostosa envolvendo o Instituto Social Simone Silva. Vamos ver se a gente traz novidades para a comunidade. Isso é até legal de falar, né? As ideias que nós temos, os projetos são muito bons, mas todos dependem de tempo, de esforço. Eu estou indo daqui de Guabiruba, em Santa Catarina, né? Vim trabalhar aqui, resolver questões aqui e estou lendo daqui. Então depende de disponibilidade e acho que vocês sabem, né? O Instituto e a ONG não nos pagam nosso trabalho. Fazemos isso porque gostamos e porque queremos e ajudar a comunidade e ver se as coisas melhoram. Então, continuamos trabalhando, continuamos tocando nossas vidas e dedicando parte do tempo a isso. E ela agora está nessa reunião para tentar trazer parcerias de pessoas que também possam se dedicar e trazer recursos. Falta muito recurso na comunidade. Recurso intelectual, recurso de experiência, recurso de interesse em fazer. Falta bastante recurso. E então nós estamos aqui. Semana que vem voltamos para a psicanálise, né? Então, vocês estão com esse tempinho. Eu sugiro, nós estamos pegando fontes que estão esbarrando na Bíblia, que estão esbarrando em pensadores muito importantes e muito divulgados europeus, misturados com fontes africanas, egípcias. Eu acho que vale a pena vocês baixarem o livro e darem uma olhada em algumas fontes. E aí a gente vai poder perceber e descobrir que, por exemplo, obras como a Bíblia são alguma referência em detrimento da forma como foram escritas, ou do momento em que foram escritas, e que elas têm correspondência com eventos e com momentos históricos. É lógico que interpretados por quem escreveu, né? Não são relatos fidedignos, são relatos interpretativos, são fontes que não estão descrevendo puramente. E do mais, bom, fiquem atentos às novidades, acompanhem aqui o Instituto. Vamos ver se a gente faz alguma coisa para o final do ano com a comunidade. Esperamos dê certo. E qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Com vocês e para vocês. Abraços, fiquem bem, juízo para todos vocês e até mais. Até.